Fala galera, bem-vindos ao primeiro vídeo do dia aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, aquele procedimento esperto: like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo nos seus grupos aí do Botafogo, redes sociais. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Também comenta aí no vídeo, fala sobre o assunto do vídeo, dá opiniões para os próximos vídeos, sugestões, e isso também vai ser muito importante para a divulgação do canal. Bom, Vasco foi excluído do ato trabalhista e recebeu uma execução aí milionária, né? Multimilionária. Botafogo está indo pelo mesmo caminho. Eu vou falar um pouco sobre essa execução e um pouco sobre a decisão que beneficiou, né? Que beneficiou a equipe do Cruzeiro a receber público na partida de logo mais contra a equipe do Confiança. Mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Alô, Botafogo! Time da malandragem! Fala aí, galera. Bom, na terça-feira, o Vasco recebeu uma execução da Justiça do Trabalho, do TRT da primeira região, que é o TRT da região sudeste, né? Executando 93,5 milhões das dívidas trabalhistas do Vasco. Bom, isso aconteceu pelo Vasco ter sido excluído do ato trabalhista. Bom, o Botafogo também sofreu outra decisão e provavelmente o valor a ser executado pela Justiça do Trabalho vai ser parecido com o do Botafogo. Bom, vamos lá, vamos contextualizar essa história. Por conta da pandemia de Covid-19, no ano de 2020, os clubes de futebol foram autorizados a não pagar algumas parcelas do ato. Foi abril, maio, junho e julho de 2020. Em dezembro, essa autorização de não pagamento foi revogada. Então os clubes começaram a correr atrás para permanecer no ato. O Botafogo, por sua vez, atrasou algumas parcelas do fim de 2020 e no início de 2021. As parcelas eram de 1,8 milhões e até a fim de 2024. E aí o Botafogo encerrar suas dívidas trabalhistas, acabou que atrasou essa parcela. O que aconteceu? Um dos desembargadores do TRT pediu, o Botafogo pediu um adiamento, ou seja, essas parcelas iriam até 2025 em vez de 2024. O tribunal desembargador não aceitou. E ontem o Teócrito Borges dos Santos Filho, ele simplesmente acatou a decisão já tomada lá atrás pelo desembargador, por outro desembargador do TRT. O problema é, primeiro, o Botafogo conseguiu esse adiamento pelo estado de calamidade, é uma coisa que nunca vai acontecer. O Botafogo não adiou essas parcelas porque quis sim, mas foi o estado de calamidade que pediu. Então, esse adiamento deveria ter... A Justiça, por sua vez, não autorizou porque teve uma mudança na legislação e eles só deram 3 anos, ou seja, até 2024, o Botafogo pagar. Então, em vez de ser parcelas de 1,8 milhões, esses quase 7 milhões que o Botafogo atrasou pela pandemia, entrariam na conta e aumentariam o bolo. Dividido em 3 anos, isso daria muito dinheiro? Não. Mas o que é certo é certo. E o Botafogo alega que o acordo foi feito em 2014 e o Botafogo foi feito deveria responder pela legislação antiga. Bom, vamos lá. O Botafogo atrasou as parcelas? Está errado. Ele devia ter atrasado, não ter pago as que foram autorizadas pela Justiça.
A partir daí o Botafogo devia ter acertado os valores. Não acertou. E eu vim falando isso em outros vídeos. O Botafogo está deixando correr solto, esse negócio do ato trabalhista, não está fazendo nada. Uma hora a conta vai chegar. E chegou. Nisso a diretoria do Botafogo estava errada. Outro ponto. Acordo feito em 2014. Ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é um ato feito por pessoas capazes, pela lei vigente e tudo mais. Quando você faz um ato jurídico, ou seja, um acordo, a lei que vale é a lei do momento, não é a lei futura, porque isso causa insegurança jurídica. Nesse ponto o Botafogo também está certo. Como a decisão ainda cabe recurso, é capaz do Botafogo conseguir postergar esse pagamento. Porém, se o Botafogo tivesse pago as parcelas após a revogação da autorização da Justiça para atrasar as parcelas do ato, o Botafogo teria mais argumentos. Ou seja, o Botafogo não pagou as que a Justiça autorizou, até aí tudo bem, mas não pagou também as que a Justiça tinha revogado. E isso foi o erro. Isso foi o erro. E o jurídico do Botafogo está errado de ter orientado desse jeito. Não devia ter feito isso. Devia ter orientado a continuar pagando. Então, o Botafogo tem um argumento forte de que as parcelas realmente podem ser adiadas, mas também eles têm um argumento que o Botafogo não pagou. Esses 7 milhões não iam fazer tanta diferença se você dividir por um ano, dá menos de 300 mil, menos de 200 mil por mês, por 3 anos. Daí 200, 2 milhões por ano, quase 300 mil por mês. Mas, tudo bem, 300 mil por mês para o Botafogo hoje é um dinheiro absurdo. Então, assim, precisa correr atrás, ainda cabe recurso, a Justiça está errada num ponto, o Botafogo está errado no outro. E esse é o problema. Se o Botafogo tivesse certo na situação, o recurso seria mais fácil. Mas vamos ver. Essa situação é muito complicada e isso é muito importante. Eu acho que por ser uma dívida muito grande, os clubes não terem como pagar, e Vasco e Botafogo estarem quase em estado de insolvência, a Justiça vai devolver, porque para a Justiça não vale a pena quebrar uma empresa, né, que no caso o Botafogo e Vasco dão emprego, e fazer com que as pessoas que estão com dívida não recebam. Então, a Justiça do Trabalho provavelmente vai compor novamente o ato trabalhista. Mas isso é um recado para a diretoria. Vocês têm que correr atrás das coisas, né? Deixar solto, correr solto, e aí quando estoura, vocês fazerem alguma coisa ou fazer palhaçada na internet. Mudando de assunto, o Cruzeiro teve autorização do STJD para na partida de hoje, logo mais contra a equipe do Confiança, às 21h30 no Mineirão contra o Confiança, ter o público de volta. Bom, o STJD autorizou o Cruzeiro a ter público e a CBF é contra. Porém, o recurso da CBF não tem data para ser julgado pelo pleno do STJD. Como a partida é hoje, provavelmente o Cruzeiro vai receber o público. Assim, o Cruzeiro fez o que ele devia fazer. Recorreu às instâncias esportivas, fez o processo todo legal, não atropelou ninguém, não recorreu à justiça comum. Se o Estado de Minas está autorizando, deixa o Cruzeiro ter o público. É o mais certo a fazer. Porque daqui a pouco o público vai voltar, alguém vai ter sido prejudicado. Porque o Cruzeiro entrou com uma semana antes, entrou com 15 dias antes o público. O que isso vai fazer diferença? O que importa é futebol dentro de campo. 10%, 20%, 30% de pessoas no estádio vai mudar o time do Cruzeiro para ser campeão de tudo? Não, então CBF, Botafogo ficam reclamando disso. O importante para o Botafogo agora é voltar para o trabalhista, não é se preocupar com o Cruzeiro, com o público que está sendo prejudicado por causa do público. Volta ao ato trabalhista, depois discute outras coisas, tá bom, Botafogo? Se for o vídeo de agora, mais tarde eu venho com mais um conteúdo. Fogão, valeu, fui.